Um, dois, três, gravando. E aí, gente? Eu não falei que ia voltar? Estou de volta. Então, eu fiquei devendo pra vocês a parte 2. Aí eu me mexendo de novo. Eu fiquei devendo pra vocês a parte 2 das minhas reflexões sobre os novos rumos da moda que eu fiz em fevereiro. E aí, de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa aconteceu. Então vai vir uma parte 2 hoje, fresquinha, com mais insights, mais visões minhas sobre o que tá acontecendo no mundo da moda. Então, se você ficou curioso, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, pra começar, eu fiz um texto no blog, que eu vou deixar o link aqui no box de informações, sobre esse lance de tudo tá na moda, o que tá na moda, o que não está na moda. Então, dei uma lidinha lá que tá muito legal. Na minha opinião, assim, é difícil a gente pensar em alguma coisa hoje que não esteja na moda, né? A minha visão de moda, de tendência, não é tão sazonal como a gente vê, enfim, nas revistas, nos blogs e tudo mais. Então, o texto é uma reflexão a respeito disso e é mais ou menos o que a gente pode conversar aqui hoje, o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, falando em coisas que não está na moda, vamos pensar que é alguma coisa que não esteja na moda. Então, não tem, né? Então, se a gente for pensar assim, lá no fundinho, a gente até pode deixar alguma coisa assim, que não é mais tão usado. Vamos pensar na calça saruel, né? Calça saruel, as pessoas hoje têm, assim, temor a ela. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos, ela vai voltar e você vai usar. Você sabe que você vai usar. Isso não é porque a gente é fashion victim, nada disso. É porque a gente acaba encontrando maneiras de fazer com que aquilo fique bem na gente. E é super natural. Então, assim, eu vi uma reportagem uma vez falando sobre a Tássia Naves, que eu acho maravilhosa, enfim, usando uma saia plissada. E aí as pessoas falando, nossa, a saia plissada voltou à moda e tal. Ela já deixou de estar na moda em algum momento? Porque assim, eu tenho uma saia plissada que eu comprei assim há muito tempo, quase não uso porque enfim, ela é longa e tal. Mas assim, em que momento ela saiu da moda, né? Então, eu acho que hoje em dia os novos rumos da moda estão levando a gente a pensar justamente nessa atemporalidade das peças, né? Enfim, dos looks e como a gente pode montar isso na nossa cabeça, formatar e não ficar tão escrava a tendências, porque assim, tudo tá na moda. E aí esse negócio de pensar de 6 em 6 meses, uma coleção nova, né, com novas tendências. E eu sempre frequento workshops, enfim, palestras mesmo sobre tendências, sobre o que vai vir pro semestre. Eu acho isso um pouco limitante, assim, confesso, porque a gente fica meio que enchendo linguiça. Eu posso estar dando um tiro no pé nesse momento. Mas eu acho que, assim, é um pouco robotizado esse negócio de 6 em 6 meses aparece uma moda diferente. A gente não tem mais o que inventar, né? Assim, a verdade é essa. Porque o que a gente tem hoje em dia são variedades em cortes, né? Em recortes, em acabamentos, em, sabe, assim, modelagens. Mas o que já existe, sabe? Assim, então o que a gente talvez esteja buscando hoje em dia em termos de tendência, né? Novidade, é o que a gente chama de macro tendência, né? Então a gente vai buscando referências do dia a dia, do cenário político, inclusive, né? Do cenário de estilo de vida mesmo, para adaptar, enfim, como a gente usa as peças. Porque a saia midi, ela vai ser a saia midi, né? A gente não tem muito o que inventar. Pode colocar recortes, volume, fendas, pregas, mas assim, é a saia midi. Então essa coisa de ficar 6 em 6 meses colocando tendências, o que tá na moda e o que não tá, assim, na minha opinião, tá um pouco assim, defasado. Então as pessoas podem me perguntar, tipo, Júlia, você como estilista, você tá falando que não tem novidade? Que não tem tendência? Então, não é bem isso, assim. Eu acho que a gente pode inovar em outras questões, como eu falei, em modelagem, em estampa, né, em design, em acabamento, em texturas. Então a gente pode criar muito em cima disso de novidade. Então, assim, é difícil às vezes me posicionar com relação ao slow fashion, com relação ao que a gente tá vendo de see now, buy now, que a gente vê nas passarelas e imediatamente depois comprar. Na minha opinião, assim, um ponto positivo disso é que ao invés de 4, 6, 8 coleções ao ano, você enxuga aquilo
e, enfim, deixa muito específico as roupas em 2 coleções no ano, por exemplo. Então você consegue condensar, inclusive, a produção. E aí você não faz com que as pessoas esperem 6 longos meses pra fazer uma compra. Então isso acaba com aquela vontadezinha, eu ia falar uma palavra assim, mas enfim, acaba com aquela vontade, sabe, de comprar na hora. Não é bem o que a gente quer enquanto slow fashion, né? Enfim, a gente quer que a pessoa compre de forma consciente. Mas ela vai ficar ali no inverno comprando uma roupa de verão que ela não vai usar naquele momento. Então é também uma forma de a gente comprar o que a gente vai usar naquele momento. Porque se a gente for ficar pensando muito adiante, enfim, a gente vai fazer compras pensando no futuro e também não é o que a gente pensa. Outro ponto que eu acho positivo com relação a essa mudança que a Burberry deu, esse start, é pensar em coleções atemporais. Como eu falei no outro vídeo, a minha moda, a moda, enfim, que eu gosto de consumir e que eu tô desenvolvendo na minha marca, é uma moda mais atemporal. Então, a gente não estabelece coleções de outono, inverno, primavera, verão. A coleção é de moda tal, enfim, a gente tem uma inspiração, a gente tem uma história pra contar com aquela coleção, mas não é necessariamente primavera, verão, outono, inverno. O mix de produtos acaba sendo versátil nesse sentido. Você poder usar uma peça, enfim, com algum casaco, com algum kimono e você transformar aquilo de alguma forma. Então, esse também é um aspecto que eu acho bem interessante com relação a essa nova pegada da moda. E aí, uma coisa que eu acho maravilhosa pra mim, criadora, é a gente ter aquela liberdade a mais de criar, sabe? Aquele tempo pra pensar, pra desenvolver, enfim, pra desenhar, pra viver a parte lúdica mesmo de criação da parada. Porque a gente vai focando em time, em comércio, em venda, em uma coleção após a outra, a gente não aprecia nada, a gente não se envolve naquilo, é muito, muito mecânico, é muito automatizado. E o que a gente quer mesmo enfim, o que eu quero é conseguir aproveitar tudo isso, né? Existe um passo a passo, então é conseguir viver esse feeling e conseguir aproveitar, enfim, até de usar de inspirações a mais, não ter aquele tempo corrido. Pra mim, enquanto afroempreendedora, com aquela história que eu falei, sem grana, começando, o tempo é muito curto, porque a gente acaba iniciando a coleção, enfim, na estação vigente, digamos assim, mas eu tenho um tempo longo pra pensar nisso, não é aquela pressão, sabe, que a mídia, enfim, impõe pra gente. Então, assim, isso gera menos cansaço, menos frustração e mais envolvimento mesmo com a coleção, mais do que só comprar. A gente acreditar mesmo na história da coisa. Eu acho que isso é importante, passar a verdade, passar uma história, o que a gente chama de storytelling. Então, eu acho isso bem importante no processo da moda, fazer com que as pessoas enxerguem que tem uma coisa maior que a gente quer passar, além de, enfim, business, sabe? O que eu acho, assim, que pode ser não muito legal com relação a isso, é mesmo pela proposta, sabe? Assim, se now, by now, a ideia é que a gente, tipo, veja agora, compre agora, sem pensar muito, assim, vamos, viu, gostei, comprei. Então isso pode ter uma carga, nesse mesmo sentido da frase, de imediatismo. Então o diretor criativo da Gucci, ele tem um posicionamento que é bem ao contrário disso. Ele acha que, assim, se a gente pensa de uma forma mais consciente, esse estilo de compra, de show, enfim, de business, não é tão legal. Eu entendo o posicionamento dele, mas assim, eu sou consumidora, enfim, sou estilista, então eu acabo ficando, enfim, entendendo ambas as partes, mas adaptando esse estilo pra minha visão. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, assim, viver a nossa realidade e pensar no que se aplica pra gente. Mas uma outra coisa que não é tão legal é que essa velocidade, enfim, essa correria de lançar a coleção mesmo muito próximo da estação vigente para essas grandes marcas, que vai exigir uma produção muito maior e uma galera envolvida. E essas marcas que já têm histórico de casos de escravidão, né, no processo da mão de obra, pode dar uma acelerada nisso, né? Não é bem o que a gente queria aí. Justamente ter um processo mais longo, um tempo maior para criar, para as pessoas se engajarem na coleção e não explorar a galera que tá ali para fazer tudo mais rápido. Então, é uma coisa que a gente deve pensar e ficar muito ligado, porque pode ser que isso aconteça. Pensando assim, no aspecto da logística da coisa, eu acho que esse fato da gente desenvolver muitas coleções, elas rapidamente se tornam perecíveis, porque elas entram em liquidação muito mais rápido, né? Porque elas têm que vender, têm que fazer alguma coisa, então entra na liquidação muito mais rápido.
Então, nesse sentido, a gente meio que perde a credibilidade do consumidor, porque ele sabe que em algum momento aquela peça vai estar em promoção. Então, ele não vai comprar a sua peça super legal no tempo, né, enfim, vigente, sem ser na promoção. Ele vai esperar entrar na promoção, porque ele já sabe que vai entrar na promoção. Então, a gente acaba viciando o cliente a comprar a nossa peça quando é mais barato, sendo que na cabeça, enfim, de empreendedor, o que a gente quer é que a pessoa se engaje com a coleção, goste muito e compra pelo preço que ela merece. Então a gente acaba viciando o consumidor a ter esse olhar de, pô, vou esperar a coleção. Ele sabe que vai acontecer mesmo. É o que acontece assim com essas grandes marcas, lojas de departamento, que a gente entra com uma coleção cápsula de alguém que assina, né, muito famoso, e 10 dias depois tá tudo demarcado, assim, tipo, um preço muito baixo, sabe? Isso não faz sentido, as pessoas sabem disso, né? E eu sou consumidora, eu também sei disso. Então, eu acho que esse processo torna as peças muito mais descartáveis. Então, até na questão do sinal buy now, a gente tem que fazer, é legal por um lado, mas a gente tem que ter a consciência de que aquela peça tem valor e a gente temos que usar dos nossos artifícios para fazer com que a pessoa enxergue aquele valor, enfim, durante a vida útil que ela tá na coleção. Então é meio complicadinho isso, assim, mas a gente precisa pensar no como a gente está fazendo com que o consumidor haja em relação a gente. Tem gente que fala assim, por exemplo, Júlia, mas poxa, coisa temporal, né? Você não tem nenhuma novidade aí, não? E eu fico assim, é difícil, gente, é muito difícil. É muito difícil. Como é que eu falo pra pessoa que é assim, tipo, não precisa comprar nada agora não, você acabou de comprar agora, guarda seu dinheiro aí, vai fazer um investimento, entendeu? Comer num restaurantezinho legal, né, guardar na poupança, ou não, mas enfim. Eu enquanto empreendedora, é difícil falar isso pra pessoa, né? Eu até falo, tipo, você não precisa ter 5 ciganinhas, né? Você pode ter uma muito legal, que você pode usar de vários jeitos, enfim, você pode explorar aquilo que você tem ao máximo, é o que eu procuro fazer, é o que eu tenho feito com a coleção da Made in Jota. Mas as pessoas estão meio viciadas assim, em novidade, então até pra mim, enquanto empreendedora, mas enquanto pessoa, né, que acredita no movimento slow fashion, eu preciso falar pra ela que ela pode usar aquilo que ela tem em casa, de algum outro jeito, enfim, sugerir novos usos. É mais ou menos o que eu penso em fazer aqui no canal, tipo, dar uma alternativa para as pessoas, sabe? Não necessariamente comprar, enfim, a todo tempo. Então, assim, o que eu quero falar pra você, que pergunta pra mim se tem novidade, se não tem novidade, não vai ter mais novidades. É isso, não vai ter mais novidades. Assim, não vai ter novidades que você quer, porque a gente vai inovar, como eu falei, em modelagem, em marketing, em produção de moda, em storytelling. A gente vai inventar e inovar em outras coisas. Porque o que já tem é o que temos, é isso aí que você tá vendo. Se você não encontrar aqui, você vai encontrar em qualquer outro lugar. Então, assim, a gente precisa racionalizar que tipo de novidade a gente quer. Porque a gente tá muito condicionado a pensar em algumas coisas novas. Mas novo pode ser tudo. Pode ser um pensamento, pode ser uma proposta, pode ser, enfim, uma iniciativa muito legal. Então, o desafio hoje, pra mim, eu acho que para os empreendedores em geral, né, na fase de comércio que a gente vive hoje, é mostrar novidade não só em produto, mas em engajamento, em iniciativas, em propostas, porque, assim, não vai ter mais novidades. Não vai ter mesmo. A saia vazia vai ser a saia vazia, a calça flare vai ser a calça flare. Então, assim, a gente tem que reinventar em durabilidade, em formas de uso, em qualidade, em customização, enfim, em outras coisas, porque o tempo não tá pra isso, não tá pra novidade, entendeu? Então, vamos pensar em coisas, em alternativas inteligentes, em marcas que estão fazendo coisas interessantes, propondo novidades em outros sentidos que a gente está acostumado. Então, acho que essa é a novidade que vai bombar nesses novos rumos da moda. Então, se você gostou, dá uma curtida aí pra mim, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, qual a visão de vocês, porque essa foi uma reflexão, assim, muito pessoal, muito pensando, assim, na minha pessoa, no que eu acredito, no que eu tenho feito nesses últimos meses até, nem são anos, mas, enfim, essa minha pegada de slow fashion tem vindo muito recente, mas tem vindo, assim, com força total. Eu quero persuadir todos vocês a pensar assim como eu, porque eu acho importante pra gente pensar em iniciativas novas, né? Vocês querem tanta novidade? Então, essa é uma iniciativa nova que
que eu acho que tem que ser, assim, padrão, assim, de verdade. Então, se inscreve aqui, não preciso falar aqui, né? Enfim, se inscreve, deixe seu comentário, compartilha com os amigos das modas, quem não é das modas também, mas quer pensar em novas formas de consumo, porque é uma sugestão pra gente pensar em novas formas. É isso, espero que vocês tenham gostado e aguardem muitas novidades por aqui, tá bem? Então tá bem.